Olá pessoal, como vão? O tema da aula de hoje é Ser Professor, Angústias e Dilemas. O tema de hoje discutirá a seguinte questão: como o professor deve se posicionar frente às recentes transformações e mudanças ocorridas na educação e principalmente em relação à sua profissão, principalmente em relação ao contexto do neoliberalismo. E você sabe o que é neoliberalismo? O neoliberalismo é uma ideologia que procura responder à crise do Estado Nacional ocasionada pela interligação crescente das economias das nações industrializadas por meio do comércio e das novas tecnologias. O neoliberalismo enfatiza mais os direitos do consumidor do que as liberdades públicas e democráticas e contesta a participação do Estado no amparo aos direitos sociais. O neoliberalismo é uma ideologia abrangente que abarca a sociedade. Agora, o que vocês têm que se perguntar é qual é o efeito que essa ideologia está tendo na educação e na sua profissão, na profissão docente. Acompanhe o pensamento da autora. No discurso neoliberal, a educação deixa de ser parte do campo social e político para ingressar no mercado e funcionar à sua semelhança. A educação, nesse sentido, tornou-se uma mercadoria que tem gerado lucros extraordinários. Nós podemos perceber a situação através da explosão que, ultimamente, de uns 10 anos para cá, teve na formação de professores, no cursos de formação de professores. Nunca houve tantos cursos especializados em formar professores, ou seja, é a educação transformada em mercadoria, ela gera lucro, portanto, é mais um item em que o capitalismo está se inserindo. Diante dessa situação, nós temos a retórica e a precarização do trabalho docente. Alguns aspectos devem ser abordados nesse sentido. Há uma ambiguidade entre o que é dito e entre o que é praticado em função da formação dos professores. No que tange à educação brasileira, as mudanças começaram pela Lei 9.394 de 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Acompanhe o que estabelece algumas mudanças. Tais mudanças vêm ocorrendo em um contexto marcado pela modernização econômica, pelo fortalecimento dos direitos da cidadania e pela disseminação das tecnologias da informação, que impactam as expectativas educacionais ao ampliar o reconhecimento da importância da educação na sociedade do conhecimento. O que temos, então, é uma modernização conservadora e econômica, apoiada pelos estados. É o contexto do neoliberalismo, é o Estado mínimo. Ele protege as grandes empresas para que elas possam funcionar plenamente. Vejamos mais algumas características desta modernização. A modernização em curso pretende reformar o Estado para transformá-lo em Estado mínimo, desenvolver a economia, fazer a reforma educacional e aumentar o poder da iniciativa privada transnacional, por meio do consenso ideológico. Em meio a toda esta modernização conservadora, nós temos a precarização do trabalho docente. As condições que o professor trabalha, que o professor se forma, estão abaladas por toda esta ideia, por toda esta ideologia neoliberal. Nesse sentido, houve uma reorganização da escola, pois ela precisa adequar os indivíduos a esta nova situação. Vejamos alguns pontos que devem ser colocados de como a escola vem se reorganizando para enfrentar esse dilema. Algumas mudanças importantes na educação brasileira. A centralidade atribuída à administração escolar nos programas de reforma, elegendo a escola como núcleo do planejamento e da gestão. O financiamento per capita, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, por meio da Lei 9.424 de 1996. A regularidade e ampliação dos exames nacionais de avaliação, bem como a avaliação institucional e os mecanismos de gestão escolares que insistem na participação da comunidade. Temos um quadro, então, que apresenta a seguinte situação. Por um lado, a educação transformada em mercadoria, portanto atrelada à lógica do mercado. Você pode comprá-la em qualquer esquina.
Por outro, o professor sendo considerado responsável, efetivo, pela construção do cidadão ideal para o presente e para o futuro. Mas será que os professores estão adequados, estão preparados para formar o cidadão ideal? E é essa a função que a escola tem que ter? Você deve pensar nessa situação. O que temos, portanto, é aquilo que Antônio Nova distinguiu como sendo o excesso dos discursos e a pobreza das práticas. Com isso, ele quis determinar as ambiguidades que o processo de formação dos professores e a educação apresentam hoje em dia neste contexto neoliberal. Vejamos alguns deles. Ambiguidades existentes acerca da formação do professor. Do excesso da retórica política e do mass-mídia à pobreza das políticas educativas. Do excesso das linguagens dos especialistas internacionais à pobreza dos programas de formação dos professores. Do excesso do discurso científico educacional à pobreza das práticas pedagógicas. Do excesso das vozes dos professores à pobreza das práticas associativas docentes. Todas essas ambiguidades apontadas por Nova estão presentes em maior ou menor grau na formação dos professores. Por exemplo, a questão da retórica política. Como os candidatos se aproveitam para falar de educação, dizem que vão resolver os problemas, a evasão escolar, o problema dos salários dos professores, mas e na prática? Efetivamente, após quando são eleitos, o que acontece? Você deve pensar a respeito disso. Outra situação é exemplificada pelo uso da educação, da retórica educativa nos mass media, nos recursos audiovisuais. Como a mídia utiliza a educação para falar sobre si própria? Essa é uma questão ideológica, você deve perceber isso como acontece. Outra situação é como os cursos de formação dos professores estão lidando com os debates mais recentes. Quer dizer, aquilo que está sendo feito nas universidades, que está sendo discutido em âmbito mundial, está chegando efetivamente à formação dos professores, aos cursos de formação de professores? Qual que é a orientação epistemológica que está sendo utilizada por esses cursos? Como avaliar isso? Essa falta de critério é a grande chave da questão. Essa situação reflete o estado de coisas da educação brasileira. Escolas funcionando em precárias condições, sem a mínima condição do exercício da profissão docente. Por outro lado, todo dia surgem cursos novos de formação de professores, que dizem oferecer a melhor qualidade dos cursos. Mas cadê esta qualidade? Se ela tivesse tanta qualidade, lá embaixo, na formação, na educação básica, isso seria refletido, que é o que nós não vemos por enquanto. Vejamos o que diz Antônio Nova sobre a formação de professores enquanto um negócio. A formação de professores e de educadores é um grande negócio em uma nação que emprega mais de 3 milhões de educadores. Os dólares cintilam nos olhos daqueles que andam à procura de boas oportunidades de mercado. Apesar do comentário de Nova ser diretamente ligado aos Estados Unidos, não podemos deixar de fazer um paralelo à situação brasileira, levando em consideração a quantidade de cursos de formação de professores que tem surgido ultimamente. Além da formação inadequada, outra questão que deve ser analisada é a incapacidade associativa que os professores têm apresentado ultimamente. Talvez seja em função da responsabilidade que tem sido atribuída a esse professor, que trabalha 30, 40 horas semanais e não tem o mínimo tempo para poder pensar em qualquer tipo de associação de professores. Vejamos o que comenta Nova a respeito disso. Vemos o desaparecimento dos movimentos pedagógicos no sentido que esse termo adquiriu na primeira metade do século XX, isto é, coletivos de professores que se organizavam em torno de princípios e propostas de ação, da difusão de métodos de ensino ou da defesa de determinados ideais. Ao olharmos para a história, verificamos que nunca a fragilidade associativa dos professores foi tão grande. Diante disso, como esperar que os professores tenham a força necessária para exigir as mudanças para a educação e para a própria formação deles, para a formação dos professores?
Essa incapacidade associativa gera uma apatia por parte do profissional docente. Nesse sentido, como esperar, sem qualidade, que a educação não se transforme em mais um item de prateleira, efetivamente? É necessário que os professores tenham voz ativa, participativa na formulação das políticas públicas voltadas à educação e à formação dos professores. Sem isso, é difícil esperar uma melhora significativa na qualidade educativa da educação do Brasil. Acompanhe mais um pensamento sobre mais um problema da educação brasileira. A flexibilidade aparece na organização do trabalho nas empresas como necessárias novas formas de produção comandadas pelo mercado. Esta é uma das ideias mais alardeadas hoje em dia, flexibilização. Deve-se ter flexibilidade para ingressar e para manter-se no mercado de trabalho. Também há uma flexibilização nas leis trabalhistas, causando uma precarização e a consequente maior exploração do trabalhador. Será que tal flexibilização e consequente exploração acontece também em relação aos professores? Como esse processo está atingindo o trabalho, o exercício da profissão docente? As longas jornadas de trabalho não são um reflexo da maior exploração das condições de trabalho dos professores? É nesse sentido que a nossa análise deve se guiar. Portanto, nós temos novos enfrentamentos e novas diretrizes para a formação docente. Porque além de pontuar aquilo que falamos das condições de trabalho no neoliberalismo, do exercício da profissão docente, nós devemos também analisar como está se dando a formação dos professores, principalmente daquilo que é mais fundamental, ou seja, em relação à educação básica. Muitos são os problemas que poderíamos apontar em relação à formação dos professores para atuar no ensino básico. Vejamos um deles. Este tem relação com a escola pública e a escola privada. A formação de professores na questão pública e também na privada. Como se dá essa situação? Vejamos. Nas regiões em que a oferta de cursos de formação docente é predominantemente privada, o poder público, que mantém a educação básica, garante o mercado de trabalho dos egressos do ensino superior privado, sem dispor de mecanismos eficientes de controle de qualidade desses professores. Será que os mecanismos de verificação da qualidade dos cursos de formação de professores são suficientes frente à quantidade de profissionais que nós temos formados todos os anos? Eu acho que não há como nós verificarmos a qualidade de todos, da quantidade desses profissionais que são jogados no mercado de trabalho todos os anos. É por isso que devemos pensar essa situação. E no âmbito público, o que acontece? Vejamos o que a autora diz a respeito. Nas regiões em que os cursos de formação de professores são predominantemente públicos estaduais, o poder público pode financiar com recursos da educação básica a formação de seus professores, o que caracteriza um duplo financiamento das instituições estaduais de ensino superior. Neste aspecto, os recursos que deveriam ser destinados à formação básica em geral estão sendo destinados, pelo contrário, à formação superior. Nesse sentido, há um enfraquecimento das políticas públicas voltadas onde o problema é maior, ou seja, na educação básica brasileira. Mais uma vez, pessoal, eu chamo a atenção para a precariedade das escolas de ensino básico no Brasil, principalmente na região Nordeste, onde as escolas funcionam sem as mínimas condições para o exercício da profissão docente, para que as crianças tenham as mínimas condições de poder aprender. Como se pode aprender alguma coisa sem ter almoçado direito, sem ter tomado o seu café da manhã? Então, nesse sentido é que eu falo, não há como você pensar os gastos que são utilizados na formação superior sem levar em consideração aquilo que é deixado de se investir na formação básica, na escola básica, na educação que deveria ser direcionada para as crianças. Como falar em formação continuada para esses professores que trabalham, por exemplo, no Nordeste, como havia dito?
ou em qualquer região brasileira, pois os problemas da educação básica são referentes a como se dá as políticas públicas voltadas nesse sentido. Então, para o professor que já ganha pouco, ter que custear, financiar a sua formação continuada é praticamente impensável. Devemos, portanto, pessoal, pensar a partir da disparidade que há entre as leis que dizem respeito ao acesso ao ensino básico e os investimentos efetivos que tratam da formação do profissional docente que vai atuar nesse ensino básico. Vejamos o trecho do filme. Vários conceitos elaborados por John Dewey no campo da educação estão presentes ainda hoje, não é? Pensamento reflexivo, professor reflexivo, educação significativa e vários outros. Há um aspecto particular que nos interessa, que é a visão do Dewey sobre o papel da escola na sociedade. Ou seja, a escola não é um instrumento de adequação das pessoas ao mundo existente, de adequação do indivíduo, das crianças, dos nossos alunos à sociedade que temos, como se esta sociedade fosse uma sociedade perfeita. Isto é algo que hoje está em discussão em âmbito internacional, no mundo todo. No Brasil, particularmente, nós temos uma situação em que devemos refletir particularmente sobre isso. Que tipo de escola queremos? Uma escola de adequação ao mundo existente, à sociedade existente, ou uma escola que contribua para a superação desta realidade, do mundo, da sociedade brasileira em que nós estamos? As ideias de Dewey, elas vêm sendo retomadas dos anos 80 para cá, juntamente com vários outros pensadores renovadores da educação, particularmente devido ao clima político que nós vivemos de redemocratização. Então, trazer John Dewey hoje para os educadores significa incrementar essa discussão sobre o papel social da escola, não é? Sobre a função que a escola tem, a escola democrática, a escola ativa, para a perspectiva de mudança social, de avançarmos para um mundo democrático, para um mundo mais justo e mais equilibrado. Então, pessoal, será que a escola tem somente esta função, formar o indivíduo perfeito para atuar no mercado de trabalho? Talvez não seja só isso, pois a escola deve formar um cidadão para atuar em um Estado de direito democrático, que tem deveres, tem direitos e tem a capacidade de reflexão transformadora para poder intervir no sentido da melhoria do seu espaço, do seu mundo e do mundo do qual faz parte, do mundo coletivo. Portanto, pessoal, nossa aula de hoje tratou de questões que são muito importantes e vocês devem refletir a respeito. São dilemas, são angústias que o profissional docente enfrenta no sentido de entender qual sua função e qual a função da escola neste mundo neoliberal, onde o mercado tem um poder tão grande de influência na mente das pessoas, transformando muitas vezes a educação em mercadoria. Mas nem tudo está perdido. Sob a atuação do profissional docente qualificado, do profissional docente que pensa, que reflete sua ação, sua prática pedagógica, é possível sim que a educação tenha mais do que a mera função de formar um indivíduo ideal para o mercado de trabalho. Muito obrigado.